Olá pessoal, a paz do Senhor a todos, Pastor Denis Souza aqui. E no vídeo de hoje eu vou estar ensinando vocês sobre verdades importantes que talvez nunca te contaram sobre oração, tá? Antes de falar sobre esses pontos, muito importantes que talvez você não saiba sobre oração, eu gostaria de estar lendo aqui no livro do profeta Oséias, capítulo 4, verso 6. Na minha tradução está escrito assim, ó: o meu povo não quer saber de mim, e por isso está sendo destruído. Em outras traduções está escrito: o meu povo perece por falta de conhecimento. Vamos lá. Verdades importantes que talvez nunca te contaram sobre oração. Oração, né? Primeira verdade: quando estiver em público, sempre evite orar de olhos fechados. Por quê? Orando em público, principalmente na igreja, culto no lar, visitas, às vezes alguma espécie de culto ao ar livre, você vai se encontrar com todo tipo de pessoas, tá? E entre essas pessoas pode ter algum irmão, alguma irmã que ainda não foi liberto. Essa pessoa pode estar endemoniada. E no momento que a igreja começa a orar, esse demônio na vida dessa pessoa pode se manifestar. E esse espírito maligno pode começar a dar soco no ar, pode querer agarrar a gravata de alguém. Então você precisa estar sempre ligado. Quando estiver em público, procure ao máximo evitar orar de olhos fechados. O mais correto seria nunca ore de olhos fechados, em público. Mas às vezes a gente acaba esquecendo, então procure evitar ao máximo. Por quê? Se você não tomar este cuidado, pode acontecer de alguém se manifestar lá, você levar uns golpes e nem saber de onde a pancada veio. Tá? Então a primeira coisa que você precisa saber sobre oração: procure sempre evitar orar de olhos fechados em público. Segundo ponto: a oração da madrugada não é exatamente a oração mais forte. Tá bom? O mesmo Deus que ouve a oração das 3 horas da manhã também ouve a oração das 3 horas da tarde. O que acontece é que, estrategicamente, de madrugada, não tem um montão de criança correndo pela casa, não tem tanto barulho na rua, não tem tantas pessoas transitando, te chamando. Então, estrategicamente, de madrugada, tem menos distrações. E por causa disso, você consegue se concentrar e falar, e entregar uma oração de qualidade a Deus. Você consegue se concentrar melhor na oração. Okay? Sem tantas distrações. Infelizmente, tá bom? A minha intenção aqui não é ofender ninguém, tá bom? Mas só orientar o povo de Deus no que diz respeito à palavra, tá? A oração da madrugada não é a oração mais forte. De madrugada, a fila não é menor, tá bom? O que acontece é que, estrategicamente, é melhor orar de madrugada do que orar às 3 horas da tarde. Principalmente quando você é pai de família, mãe de família, tem um montão de filhos, Então é difícil orar em casa tendo filhos pequenos, porque eles exigem muita da nossa atenção, ok? Então a oração da madrugada não é a oração mais forte. O mesmo Deus que ouve a oração das 3 da manhã, ouve a oração das 3 da tarde. E por que eu estou frisando, batendo tanto nessa tecla, neste ponto? Porque existem pessoas que no início da sua conversão conseguiam orar 1 hora da manhã, 3 horas da manhã. No decorrer dos anos, a vida dessa pessoa mudou, ela alcançou família, filhos, arrumou um trabalho e agora trabalha muito durante a semana. E por ter tantos compromissos, por ter essa mudança de vida, ela não consegue mais levantar de madrugada para orar. E nesse ponto, nesse momento, tem muitos cristãos que se sentem acusados por se sentirem menos crentes do que eram no passado. Ok? Então hoje eu venho entregar essa mensagem do Senhor para a sua vida. Não é porque você não ora mais de madrugada que você deixou de ser cristão. Ok? O mais importante para Deus é que você continue orando, independente do horário, e que você continue obedecendo a sua palavra. Certo? Agora vamos a um outro ponto muito importante sobre a oração. O poder da oração não está naquele que faz, está naquele que ouve. Ou seja, a oração do pastor X ou pastor Y não é mais importante, não é mais poderosa que a sua oração. Tá? O que acontece é que, se você tem uma vida reta, temente a Deus, é mais provável Deus ouvir e atender a oração daquele servo temente do que Deus ouvir e atender a oração daquele servo que vive de qualquer jeito. Ok? Mas o verdadeiro poder da oração não está naquele que faz, e sim naquele que ouve. Ou seja, a oração do seu pastor não é mais poderosa que a sua oração. Perante Deus, vocês estão ali, na mesma linha, no mesmo patamar, tá bom? Deus não faz acepção de pessoas, ok? O que acontece é que, se de repente o seu pastor se consagra mais a Deus, se esforça mais
para ter uma vida reta de santidade e uma outra pessoa vive de forma desregrada, é bem provável que Deus não atenda a oração, ao pedido dessa pessoa que não tem compromisso nenhum com Ele, ok? Mas que você saiba que o poder da oração está naquele que ouve. Isso quebra um montão de mitos dentro da igreja, tá? Mais um outro ponto importantíssimo sobre oração, tá? Não adianta nada um homem de Deus, uma mulher de Deus, orar, fazer campanha, fazer monte, fazer jejum pela sua vida, se você não se consertar, ok? A obediência quebra toda maldição. Mas existem áreas da nossa vida que não mudam, porque a gente não se conserta. Então não adianta nada o homem de Deus, a mulher de Deus, pagar preço em oração pela sua vida, se você não abandonar péssimos hábitos, que você sabe que desagradam a Deus. Tá? Se eu fizer uma campanha de oração pela vida de um fumante, e esse fumante não se esforçar para abandonar o vício, não adianta eu continuar orando por ele. Ele precisa se esforçar para abandonar esse vício. E através do esforço dele, da oração, da consagração, esse conjunto, né, de ações, aí Deus, lá dos altos céus, ajuda ele e liberta ele do vício. Tá? Então, não basta apenas orar, é necessário uma ação. Tá? Tem gente que pede oração, mas não se conserta. Não faz um voto, não faz uma aliança sincera com Deus, não abandona os seus pecados. E aquele que não abandona os seus pecados, não alcança libertação, não alcança bênção, não alcança renovo. Porque Deus abençoa sim o servo obediente, o servo que pelo menos está tentando abandonar as antigas práticas. Agora tem pessoas que pedem oração, mas não querem saber de abandonar os seus pecados. Ok? Então, que você guarde esses conselhos e essas orientações no seu coração, tá bom? Que você coloque em prática, que você medite nisso que eu estou te orientando, te ensinando através deste vídeo, porque isso vai melhorar consideravelmente a sua vida espiritual na presença do Senhor. Que Deus te abençoe e até mais.